Boa noite. No programa desta segunda-feira, a gente entrevista Leonardo Dantas, secretário municipal de Educação de Mossoró. Vamos falar sobre o edital do programa Incluir e outros assuntos. E mais, o Ministério Público recomenda à Câmara Municipal de Mossoró a realização de concurso público. O cenário político está no ar. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição do Cenário Político TCM, ao vivo para todo o Rio Grande do Norte. Muito obrigado pela audiência, você que nos assiste aqui em Mossoró, você que está em Natal, você em Parnamirim. Alô, você, minha amiga, meu amigo, em Apodi, em Açu, todo o Rio Grande do Norte, atento aqui à programação do Cenário Político e também da TCM. Participe, envie sua mensagem aqui para o nosso entrevistado de hoje, o secretário de Educação, pelo Instagram, @Cenário Político TCM, e também o WhatsApp 988028941. A gente vai falar sobre o programa Incluir, Educação de Mossoró e muito mais. Tem alguma dúvida? Mande a sua mensagem, interaja neste nosso programa de segunda-feira. A semana está só começando e vem muita coisa ainda nestes próximos dias de notícias relacionadas à política. Só para a gente adiantar para você que nos acompanha, nós teremos pesquisa na quarta-feira e também na quinta-feira. Teremos pesquisa TCM TS2 Mossoró e também Baraúna. Você aí que nos assiste, que nos acompanha, já vai comentando aí no grupo da família, comentando no grupo do WhatsApp, manda mensagem, olha, Vonúvio acabou de dizer que vai ter pesquisa da avaliação da gestão Alisson Bezerra na quarta-feira. A gente vai estar aqui no estúdio com o prefeito Alisson Bezerra, vamos falar sobre a avaliação da gestão, sobre a avaliação dos serviços de Mossoró, educação, saúde, infraestrutura, enfim, claro, você já conhece como é a nossa dinâmica de divulgação de pesquisas e você participa aqui conosco, beleza? Já adiantando, vá aí marcando na sua agenda para você conferir mais esta pesquisa. Bem, vamos de informação. O prefeito de Açu, Dr. Lula Soares, recebeu alta hospitalar na tarde já desta segunda-feira, após mais de uma semana de internação com diagnóstico de dengue. O gestor agora vai se recuperar em casa, seguindo a orientação da equipe médica responsável pelo seu tratamento. Por recomendação, o prefeito permanecerá em repouso domiciliar nos próximos dias. Mais informações, você aí acessa o nosso portal tcmnoticia.com.br. Antes de a gente iniciar aqui a nossa entrevista com o secretário Leonardo Dantas, responsável pela educação de Mossoró, nós temos uma reportagem sobre este tema. A Prefeitura divulgou o edital do programa Incluir, uma iniciativa que busca selecionar profissionais para trabalharem no auxílio de crianças e adolescentes com deficiência. Acompanhe. A proposta aprovada como lei municipal no início de abril garante a contratação de pelo menos 800 auxiliares escolares. Os profissionais terão a missão de apoiar o processo de inclusão nas escolas municipais. Dessa forma, a divulgação do edital é mais um passo dado para a efetivação dessa ação. A expectativa é de que o resultado final seja divulgado até o dia 4 de junho. Depois disso, os candidatos selecionados passarão por um curso de formação para que só depois sejam direcionados para as escolas do município. Estamos diante de um importante passo do programa Incluir, que agora é o lançamento do edital, e já o início das inscrições. Inscrições começando hoje e indo até o dia 6 de maio. Respeitando a lei, respeitando a regulamentação do programa, com prioridade para quem tem graduação em pedagogia e especialização, depois graduação e depois ensino médio, respeitando o que nós colocamos na lei. Além disso, respeitando a ideia do curso, então as inscrições vão até o dia 6 de maio, depois vai ter todo o processo da seleção simplificada para a contratação desses auxiliares voluntários e logo em seguida o curso de capacitação, uma vez que esses voluntários só irão para as salas de aula depois de passar por esse curso de capacitação, como nós divulgamos amplamente para toda a sociedade. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o dia 6 de maio, pelo site concursos.tcm.gov.br.
www.mossoró.rn.gov.br. O edital detalha os critérios e procedimentos para quem deseja fazer parte dessa iniciativa. O edital traz um ponto muito importante, a partir também dos nossos estudos aqui na rede municipal, que é a divisão das inscrições por polos. Então, as pessoas vão poder se inscrever por polos. As escolas estão divididas nesses polos, que é uma forma que nós temos de garantir que nós vamos ter auxiliar em toda a rede. Acabando com aquela dificuldade, por exemplo, de ter um auxiliar em alguma escola da zona rural, em alguma comunidade. Não vamos ter esse problema, porque os candidatos já podem se inscrever diretamente para os polos. Então, é uma garantia também, o edital traz essa garantia de ter auxiliar na rede inteira. A reportagem de Pedro Ítalo foi um resumo deste assunto que a gente vai detalhar, vai esmiuçar no programa de hoje aqui com Leonardo Dantas, secretário municipal de Educação. Professor, quer dizer que o edital ele foi publicado no Diário Oficial e esse período de inscrições ele já está se encerrando, né? Então, como é que está a procura para que o programa Incluir possa efetivamente contratar esses auxiliares? Boa noite. Boa noite, Vanúvio. Boa noite a todos que nos acompanham pela TCM, Cenário Político. Mais uma vez agradecer pelo convite, né? Sempre uma satisfação estar aqui comunicando à sociedade que o nosso trabalho que a gente vem fazendo. E o Incluir, como eu disse, inclusive aí na reportagem, agora cumpriu um importante passo, que foi o lançamento do edital, dia 30 de abril, né? Já com o início das inscrições, e se estende até amanhã, dia 6 de maio. A procura, como a gente já esperava, está sendo satisfatória, né? Uma procura grande, que a gente já esperava, tanto que a comissão foi um pouco maior, nós já preparamos isso também, já para que essa seleção simplificada aconteça da melhor forma possível, né? Então, o edital vai agora para a sua próxima parte, que é a parte da seleção mesmo, né? Que a gente tem chamado de seleção simplificada desses auxiliares voluntários, a partir das experiências que estão postas no edital, né? Que a gente vai desmiuçar, como você disse, mais um pouco. E ele vai até o dia 4 de junho, quando nós vamos dar o resultado, e aí logo depois iniciaremos a convocação para o curso de formação. Quem pode se inscrever e qual é a documentação necessária, qual a experiência necessária para participar deste edital? Bom, os critérios são os critérios classificatórios, são os critérios que nós colocamos na lei, né? Graduação em pedagogia com especialização na área da educação inclusiva, ou qualquer graduação, ou ensino médio, certo? O edital, ele traz um campo das experiências. Então, as pessoas que têm cursos na área da educação inclusiva, né, com diferentes cargas horárias, tem uma pontuação específica lá no edital, tem a experiência em educação, que também contabiliza, além da experiência em algum programa de voluntariado que a pessoa, porventura, tenha participado, né? Então, o edital também traz essas experiências. Então, as pessoas, a nossa inscrição é totalmente online, né? O site da prefeitura tem o link, inclusive, mas esse endereço que há pouco tempo passou na reportagem, que é o concursos.mossoró.rn.gov.br. O edital traz o formato, né? As pessoas têm que colocar a documentação básica, CPF, RG, né? Ou algum documento que substitua, além de já colocar as experiências, né? Que é exatamente o que vai ser visto pela nossa comissão, certo? E aí, depois passa para esse processo de seleção. E quando a pessoa já coloca ali os dados, vai fazer a inscrição, tem alguma taxa? Tem algo a se pagar? Não. O programa cumpre, inclusive, o voluntariado, que ele não tem nenhuma taxa de inscrição, nem agora, nem quando for fazer o que a gente chama de termo de adesão junto à secretaria. É realmente aberto à população, né, sem nenhuma taxa, diferente de outros processos seletivos. É realmente uma seleção simplificada, cumprindo aquilo que a gente comunicou amplamente à sociedade. É importante dizer isso, porque se alguém chegar aí até a sua casa ou fazer alguma ligação cobrando alguma taxa, trata-se de um golpe, né? Porque este processo seletivo para o programa Incluir não tem este tipo de cobrança. Mas, professor, e as pessoas que já fizeram, né, essa inscrição, elas estão aguardando, portanto, agora essa próxima etapa.
E a Prefeitura, como é que ela tem se organizado para isso, para fazer essa seleção, para organizar aí esses candidatos? A seleção simplificada, ela tem uma comissão, né, que nós divulgamos anteriormente no DOM, essa comissão que cuida de todo esse processo, né? Então, agora, essa comissão vai trabalhar na seleção simplificada a partir das inscrições dos candidatos e os documentos que eles colocaram, exatamente trabalhando dentro da pontuação que está no edital, né, de acordo com as experiências que foram colocadas pelos candidatos, né? E aí todo o processo permanece sendo online, né? A comunicação vai ser feita através das redes sociais da Prefeitura, como também do site, né? Vão sair os próximos resultados para cumprir todos os passos que estão postos no edital até 4 de junho, resultado final. No ato da inscrição, marca lá se 20 ou 40 horas ou isso só vem depois? Exatamente. Já faz a escolha principalmente do polo. É um diferencial muito grande, Ivanildo, do edital para garantir que nós vamos ter esses auxiliares em toda a rede. Porque é fato que nós temos algumas dificuldades muito presentes, né? Algumas questões de comunidades, algumas questões de zona rural, às vezes até algum bairro mesmo aqui de Mossoró nós não tínhamos os auxiliares. Então a ideia foi trazer o edital já por polos. Essas pessoas que estão se inscrevendo já escolheram o seu polo, então também fique atento aí na hora da inscrição de ver lá no edital qual o polo que melhor se enquadra, que melhor se encaixa na sua realidade, né? Próximo de casa, perto da sua comunidade ou na sua comunidade. Já fazer a inscrição corretamente, porque a seleção vai cumprir aquilo que está no edital, que é exatamente selecionar por polos. É uma forma, né, foi uma forma que nós encontramos de garantir que todas as comunidades, que todos os bairros de Mossoró tenham inscritos e que possam atender a demanda daquela região. Já que a nossa rede é muito complexa, né, como a gente já falou aqui em outras reportagens, nós estamos chegando a 98 escolas. Vamos até abrir mais uma, né, nos próximos. Acredito que nessa semana nós estamos nos últimos detalhes, que é o EIDO Cidade Oeste, né? É uma novidade também. Nós estamos trabalhando já na abertura. Então, garantindo que toda essa rede, com a complexidade que ela tem, com essa quantidade, tem acesso a esse programa, que é um programa muito importante para a educação do Mossoró. Bem, vamos de informação. O Ministério Público recomendou à Câmara Municipal de Mossoró a realização de concurso público. De acordo com o MP, a partir de agora será necessário adotar algumas medidas. Em conversa com nossa equipe de reportagens sobre a recomendação feita pelo Ministério Público, o presidente da Câmara Municipal de Mossoró, Genilson Alves, confirmou a necessidade de um concurso. E afirmou, inclusive, que esse já vinha sendo um projeto pensado pela Câmara, mas que isso exige um planejamento mais trabalhado. Até mesmo antes dessa recomendação do MP, nós inserimos no QDD, já encaminhamos para a Prefeitura em março, a viabilidade da possibilidade para o concurso público. Porque como é que funciona? Tudo que é aprovado em 2024, que foi aprovado e executado em 2025. Então, esse ano de 2025 não tem a viabilidade de avançar no concurso público. Por quê? Não tem como? Porque nós não tínhamos dentro do orçamento essa viabilidade. Então, nós vamos trabalhar para que o PPA, né, a LOA e a LDO, que são os orçamentos que vêm do Executivo, que o QDD ele vai estar incorporado dentro desse contexto, para que possamos, no ano de 2026, avançar, né, no que nós denominamos como pertinente, a necessidade de um concurso público. De acordo com o presidente da Câmara, a recomendação feita pelo Ministério Público ainda não foi propriamente oficializada, ou seja, a Câmara ainda não recebeu esse ofício. E sobre a estrutura dos funcionários, a casa funciona da seguinte forma. Existem áreas específicas que precisam de ser um efetivo. Então, não tem como nós denominarmos agora, porque está existindo todo um levantamento junto a efetivos, junto a comissionado, para ver exatamente quais seriam esses cargos. Segundo o MP, essa desproporcionalidade entre o número de cargos comissionados e efetivos é uma das causas que leva à recomendação do concurso. Como você já viu, a última vez que a Câmara realizou seleção pública foi em 2012. Ainda de acordo com o MP, as medidas que a Câmara deve adotar incluem agora a realização de um estudo, que deve ser feito até este mês de maio, com etapas seguintes e provas realizadas
até o mês de agosto de 2026. E estamos construindo, né, a viabilidade, que é como eu deixei claro, já a previsão dentro do orçamento. E os outros pontos, nós vamos deixar a população totalmente informada em relação a todos os avanços que nós vamos aqui caminhar junto ao todo o corpo técnico da casa. Pois é, faz muito tempo, portanto, aí deste concurso público na Câmara de Mossoró. Já bate 15 anos, né, do último certame. Mas é importante que se diga que o Ministério Público precisa ficar atento também a outras tantas câmaras municipais que nunca realizaram concurso público. Há várias prefeituras do Rio Grande do Norte que não estão nem aí para realizar concurso público. Então, existe esse direcionamento para a Câmara de Mossoró, que eu acho muito necessário, eu acho pertinente, precisa acontecer, pelo que a gente viu aí, existe inclusive a boa vontade do presidente de fazer os devidos encaminhamentos, os devidos estudos, mas o Ministério Público também não pode se prender apenas aqui a Mossoró, quando outras tantas realidades são semelhantes ou mesmo piores, né, com relação a concurso público. Então, vamos cobrar concurso público aí para essas casas legislativas do Estado, para as prefeituras, porque muitas das vezes esses contratos eles se tornam trocas políticas, né, de favores eleitorais. Então, só com o concurso público devidamente estabelecido e seguindo o rigor da lei é que a gente pode ter um serviço público de qualidade. Bem, vamos voltar aqui a nossa conversa com Leonardo Dantas, secretário de Educação aqui de Mossoró. Professor, com relação à capacitação, a gente tem um período de inscrições, o resultado vem no começo de junho, como foi detalhado no bloco anterior, e a capacitação, como é que vai se desenvolver, como é que vai ser realizado? Pronto, a capacitação é uma responsabilidade que nós trouxemos para a Secretaria, assumimos essa responsabilidade. Nós convidamos algumas instituições, como a UERN, já convidamos o Corpo de Bombeiros também, por entender que é importante um momento de primeiros socorros. Inclusive, o Corpo de Bombeiros já aceitou, já disse que vai participar dessa formação. Nós estamos programando essa formação, inclusive com a exigência de que esses auxiliares voluntários tenham, no mínimo, 85% de frequência, né? E eles só podem ir para a sala de aula quando terminar essa formação que nós estamos chamando de uma formação inicial, só para ficar mais didático para a população, né? Então, a formação inicial e a obrigatoriedade da formação continuada, inclusive com a exigência da mesma frequência, né? Que foi, inclusive, uma pergunta que você fez há pouco tempo. Esses auxiliares eles vão assinar junto à Secretaria Municipal de Educação um termo de adesão ao programa Incluir, né? Onde esse termo de adesão vai trazer todos os deveres e todos os direitos, né, desse profissional, desse auxiliar voluntário. E aí, reforçando, inclusive, né, quem está ainda para fazer a inscrição, que o valor da bolsa está mantido, né, para 20 horas, que seriam 4 horas de trabalho diárias, R$ 800, e 40 horas, que seriam 8 horas de trabalho, R$ 1.600, né? Esse é o valor da bolsa do voluntariado, né, que seria a bolsa indenizatória, exatamente para que esse voluntário ele possa pagar alimentação, transporte, né, já que quem vai precisar se locomover. Enfim, é realmente um programa robusto, né, como a gente já vem falando. Acredito que vai ser um dos maiores programas de inclusão do Rio Grande do Norte, do estado do Rio Grande do Norte. Eu tenho, inclusive, recebido muitos pedidos de alguns secretários. Semana passada estive, inclusive, reunido com a secretária de Educação de São Gonçalo do Amarante, né? A própria Areia Branca já lançou um edital. Algumas pessoas até chegam, secretário, estão colando. Não, mas é bom que seja assim mesmo, porque o que nós estamos fazendo, né, Vonuvo, é um passo importante para a educação, né? Que nós temos consciência que não acaba aqui, nós temos que fazer mais coisas, mas que esse é um passo muito importante, principalmente porque o programa Incluir é muito específico, ele vem para preencher uma lacuna que está presente nas escolas e não é uma realidade só de Mossoró, é uma realidade do Brasil todo, né? E claro que nós vamos agora para os próximos passos, inclusive
com a expectativa, né, de que caia essa suspensão do concurso para a gente implementar na rede as equipes multiprofissionais, né? A presença de psicólogos, de assistentes sociais na rede também será muito importante e aí vai ser mais um passo. Além do fortalecimento das nossas salas de AE. É muito importante que a rede vá avançando nesse sentido. Nós temos, inclusive, conseguido alguns projetos de financiamento externo para a implantação dessas salas, né? Nós já temos, inclusive, a próxima sala que nós vamos abrir nos próximos dias, né? A próxima sala de AE é ali na região da Maísa, lá no Tiel da Nisa, né? Então, nós estamos avançando também nesse sentido, inclusive comprovando aquilo que a gente tentou muito dizer, acho que conseguimos, que agora acalmou um pouco, né? Criou-se aquela ideia de que vai substituir profissional, vai isso, vai aquilo. Não é verdade, né? Pelo contrário, as salas de AE, os profissionais do AE precisam ser fortalecidos, precisam chegar mais na rede e nós vamos continuar. Então, o programa Incluir é um passo importante e precisa de tantos outros passos, que a educação é assim mesmo, né? É complexa, é dinâmica, mas nós estamos avançando e trabalhando para que as nossas escolas sejam cada vez melhores, para os alunos estarem cada vez melhores, os professores também, enfim, criando inclusive um processo de organização na rede municipal. Professor, o senhor disse também em outras entrevistas que essa avaliação com relação a esses voluntários será permanente, inclusive o processo de capacitação. E quando é que a Prefeitura, através da Secretaria, vai trazer esse monitoramento? Por exemplo, com relação a faltas, né? O voluntário ele tem aquele compromisso de estar nas salas, de prestar o seu serviço e, claro, ele tem essa bolsa, mas existe algum fator de controle até mesmo, né, para que o serviço não seja interrompido sobre estas faltas? Vocês vão estar avaliando sobre o cancelamento deste compromisso, né, que vai ser assinado junto a cada um, a esses 800 voluntários. Como é que a Secretaria tem pensado sobre isso? Bom, primeiro é importante dizer, nós temos na Secretaria dois setores que são importantes nesse processo. É a própria Coordenadoria de Educação Especial, né, que já trabalha, inclusive, com os professores do AE, que já faz formações para os diretores, né? E nós temos os recursos humanos da Secretaria, que já vão acompanhar. Inclusive, o termo de adesão é uma construção feita com os nossos recursos humanos, né? Uma coisa que é muito importante, Vanova, é a gente entender assim, esse profissional, esse auxiliar voluntário, não chega na escola e fica por conta própria. Não existe isso. A escola tem sua direção, a escola tem sua supervisão. As salas têm o seu professor, que a gente chama de professor regente, que é o professor efetivo, né? O que está à frente da turma e é, inclusive, o que hoje está lá com que toma de conta dos estagiários que hoje estão na rede. É o mesmo que vai também estar junto desse auxiliar voluntário, né? E vai ajudar em todo esse monitoramento. Então, esses auxiliares voluntários, assim como todos os profissionais que estão na escola, estão sob a responsabilidade dessa direção, dessa supervisão e também dos professores. Tá, e então quando esse voluntário, ele, por exemplo, ter alguma falta, alguma observação, a própria escola vai fazer esse gerenciamento e o cancelamento deste vínculo, ele poderá acontecer? Poderá acontecer, né? E vai acontecer principalmente porque nós vamos estar avaliando continuamente o trabalho. O programa traz os seus objetivos de uma forma muito clara. Esse auxiliar voluntário vai chegar ali para dar o apoio aos estudantes, né? Dar esse suporte também às salas de aula, aos professores, e aí tem que cumprir as suas tarefas diárias, né? Não cumprindo ou não se dando bem, enfim, tanto ele pode desistir, como nós vamos também cancelar esse termo de adesão, caso seja necessário, né? Como qualquer outro profissional, se tiver suas faltas graves, está fora do processo. Acredito que esta capacitação deve servir também para estas orientações de sala de aula, né? Para trazer essa realidade antes mesmo de chegar na própria escola, professor. Inclusive, Vonova, é uma coisa que o prefeito entendeu muito bem e já trata como inegociável, é que parte dessa capacitação vai ser feita pelos nossos professores do AE, os professores de AE da rede, que estão nas escolas, que entendem a realidade, que sabem as necessidades, eles também vão ser formadores desses auxiliares voluntários. Nós estivemos, inclusive, reunidos com boa parte desses professores do AE, já fazendo esse convite e já dizendo a eles quais eram as nossas intenções. Então, nós vamos ter os parceiros, nós vamos ter psicólogos, neuropsicólogos, vamos ter professores, né, trabalhando ali aquela parte teórica, vamos ter o corpo de bombeiros de uma forma mais prática, mas os professores do AE vão trazer a realidade
encontra nas escolas, que estão nas escolas, já que eles estão ali, inclusive, dando apoio a esses professores, que estão dando apoio a esses alunos, acompanham esses alunos e sabem a realidade das escolas. Então, isso é inegociável, né, a presença desses professores do AE como formadores desses auxiliares voluntários. Esses auxiliares, secretário, o senhor falou que eles atuarão por polos, a partir já da inscrição. Vai ter, já num primeiro momento, né, nesta primeira convocação, já esses auxiliares na zona urbana e também na zona rural? Exatamente. Nós já vamos fazer uma convocação para todos os polos, né? Por uma questão de organização, a Secretaria tem pensado em convocar os 400 primeiros, dar formação, alocar todos na rede e depois parte para a segunda etapa. Por uma questão muito prática, que é gente demais, né? E nós precisamos fazer uma formação que realmente dê resultado, né? É tanto que desses 400 vão ser divididos em turmas, né? O próprio Corpo de Bombeiros, por exemplo, sugeriu o número de candidatos em cada turma para a gente ir tendo uma formação que realmente seja real, que seja prática, que eles consigam colocar realmente esse conhecimento de uma forma efetiva, né? Então, nós, por uma questão mesmo de organização, a ideia é já fazer a convocação imediata dos 400 primeiros, já iniciar o curso. Terminando o curso, a Secretaria faz a alocação de todos esses auxiliares voluntários na rede e passa para a segunda etapa, até que consiga mesmo sanar a nossa necessidade. Bem, tem notícia boa da questão econômica aqui do RN. Os repasses de royalties ao Rio Grande do Norte somaram aproximadamente 173 milhões de reais no primeiro trimestre deste ano de 2025, um aumento de 26% se comparado ao mesmo período do ano passado. Desse valor, 106 milhões foram alocados aos municípios e 67 milhões ao Estado. Os dados constam no Boletim de Petróleo e Gás, primeiro trimestre de 2025, divulgado nesta segunda-feira pela Secretaria de Desenvolvimento da Ciência, da Tecnologia e da Inovação. Esse crescimento ocorreu apesar da queda na produção, isso devido à manutenção dos preços internacionais do petróleo em patamares elevados, à desvalorização do real frente ao dólar, o que elevou o valor convertido dos royalties, e também ao fato de que os repasses ainda refletiam, em parte, a produção de dezembro de 2024, que foi maior. Ao todo, 98 municípios potiguares receberam repasses de royalties do petróleo, somando aí R$ 106.579.675,25. O município que mais recebeu royalties neste primeiro trimestre foi o município de Grossos, seguido de Alto do Rodrigues. Só para a gente ver aí que não depende apenas do tamanho do município, né, para o recebimento aí destes valores e que são sendo direcionados, né, para o que realmente importa, interessa para os municípios, um ótimo dinheiro e precisa ser usado com responsabilidade. Bem, o governo do estado anunciou novos investimentos para reformas de escolas e recuperação de estradas. Acompanhe. Reunida com os secretários estaduais, a governadora Fátima Bezerra anunciou novos investimentos para o Rio Grande do Norte. Através de recursos de precatórios do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério, o Fundef, 183 milhões de reais serão aplicados na reforma e climatização de escolas da rede estadual. Um investimento em curso de mais de 150 milhões, contemplando reformas em mais 130 escolas da rede estadual e quero, nesse exato momento, aqui adiantar que nós vamos investir mais 183 milhões para dar continuidade na melhoria da infraestrutura das nossas escolas. Reforma, inclusive, né, com uma novidade, que parte desses recursos vão ser destinados para climatizar todas as 590 escolas da rede estadual. Isso é uma demanda muito importante, dado todo esse contexto das mudanças climáticas, a temperatura avançando cada vez mais e, portanto, se faz imperativo que nós tenhamos, né,
nas nossas escolas um ambiente exatamente adequado. E até o final de 2026 a gente deixe todas as escolas da rede estadual de ensino climatizadas. Os precatórios do Fundef totalizam 653,4 milhões de reais. Deste montante, 60% são destinados obrigatoriamente à valorização do magistério. Os outros 40% serão investidos na ampliação e melhoria da infraestrutura das escolas. Além dos investimentos para a educação, o governo também confirmou para o segundo semestre deste ano a segunda etapa do programa de recuperação de rodovias estaduais. Serão mais de 620 quilômetros em todas as regiões do estado, com o lançamento da licitação dos novos trechos até o fim deste mês. Serão mais 620 quilômetros de rodovias a serem recuperados. Isso vai significar um investimento da ordem de 600 milhões de reais. Lembrando, né, que a recuperação dessas rodovias já vai ter início agora no segundo semestre, porque o processo licitatório vai se dar agora no final de maio, para que no segundo semestre a gente dê início a recuperação de mais 620 quilômetros de rodovias estaduais. Olha, são iniciativas muito importantes, necessárias aqui para o Rio Grande do Norte. Investimento em educação. Aqui em Mossoró, a gente viu agora uma escola sendo interditada pelo Corpo de Bombeiros por questão de infraestrutura. Muitos alunos, centenas de alunos, agora estão aguardando como é que o governo vai desenrolar. E também a recuperação de estradas. Há anos isso não acontecia e que bom que agora está se efetivando e precisa avançar cada vez mais. Não só em trechos, mas nas rodovias completas, né? Para poder haver, de fato, o fluxo aí dos que circulam pelo Rio Grande do Norte, ainda mais com relação ao turismo. Olha, esses investimentos em educação, na climatização, não é mais luxo. A própria governadora também falou sobre isso. É uma necessidade. Cada vez mais nós estamos vivendo tempos de muita quentura. E imagine ali no começo da tarde. Ora, de manhã já é quente. Imagine à tarde em algumas escolas que são pequenos fornos, onde vários alunos, junto com os professores, até chegam a adoecer de tanto calor. Então, não é mais luxo, é uma necessidade. Isso já deveria acontecer há muito tempo. E a governadora, se ela conseguir cumprir com estes prazos, talvez ela melhore com relação à sua aprovação diante aí do eleitorado. Governadora que vai buscar concorrer ao Senado próximo ano, e essas são ações muito importantes do ponto de vista político. Ali na entrevista, você acabou de ver a governadora Fátima falando, né, ali para os jornalistas, e ao lado o vice-governador Walter Alves e o secretário da Fazenda, o Carlos Eduardo Xavier, o Cadu Xavier, hoje como pré-candidato ao governo do estado. Então, são figuras políticas que estão ali sondando para, claro, avançar nessa questão política. Bem, por falar em escolas climatizadas, antes de a gente voltar aqui para o programa Incluir, professor Leonardo Dantas, e aqui em Mossoró, como é que está o índice de climatização das escolas municipais? Falar em números, que é para ser mais transparente, estamos nas 14 últimas escolas de climatização. É fato que agora a gente, para tentar avançar, né, e climatizar 100%, que como você disse, é uma necessidade. Nós estamos trabalhando em frentes, né, então agora a gente tem empresa que cuida da parte de adaptação, né, escolas que precisam de forro, alguma adaptação nas portas e janelas. Nós temos a empresa que faz a parte elétrica, porque muitas escolas não estavam preparadas, né, e temos a que faz a climatização, exatamente para a gente conseguir adiantar, né. E alguns bairros, vamos estar acontecendo, inclusive, da própria agência distribuidora, né, a COSERN, precisar colocar transformador na rua, mudar, né, para ter a capacidade de sustentar ali a escola, né? Então, é um processo que realmente é um processo que às vezes fica um pouco lento, mas nós estamos correndo contra o tempo aí para anunciar à população de Mossoró 100% da climatização das nossas escolas. Normalmente, uma escola já é uma unidade consumidora com nível elevado. Isso. Com ar-condicionado, aumenta mais ainda. Secretário, nós temos aqui uma pergunta, um questionamento
Um abraço aqui para o Janilson, obrigado pela interação, meu amigo. Quem também está aqui, antes de eu falar sobre esses equipamentos, pergunta também sobre fardamento. É justamente esta pergunta que eu ia fazer. Mas aqui a pergunta do Alexandro, ela vem junto aqui. Na Escola Municipal Professor Moraes Filho, no Bom Jardim, ele cobra sobre esta climatização, adaptação da instalação elétrica para receber esses equipamentos e também sobre o fardamento, professor. Bom, como eu já falei, né, nós estamos nas últimas unidades. Moraes Filho é uma escola que vai passar por isso, precisa também, como o telespectador já falou, da parte elétrica, é uma realidade, né, precisa mesmo, porque você tem uma situação, passa para outra completamente diferente, que exige uma carga maior, enfim. E nós estamos, inclusive, fazendo instalações extras, né, só para ar-condicionados, que é como, inclusive, manda aí a engenharia, né. Em relação aos fardamentos, para já comunicar a sociedade como um todo, quando ouvi sendo muito transparente, foi um dos contratos mais difíceis que nós tivemos de firmar por um fato muito forte, que é a questão da qualidade, né? Então, assim, mas nós conseguimos, na qualidade que o nosso termo de referência exige, para a gente entregar para as crianças, né, para os nossos alunos, um material realmente de qualidade, como a gente entrega o kit escolar, como a gente entrega o tênis, inclusive o tênis está lindo, né? Vai chegar nas escolas próxima semana já, e o fardamento também. Então, nossa intenção é que o fardamento e os tênis sejam entregues na próxima semana. Os moletons já escutam a conversa, eles já estão com a gente. Nós vamos avançar só um pouco mais na climatização para fazer essa distribuição. E aí a gente cumpre, né, aquilo que o prefeito Alisson tem muito orgulho, que é proporcionar isso para os alunos, né? Toda essa estrutura de kit escolar, de tênis, de fardamento. Mas realmente o fardamento é uma questão da nossa exigência. A gente precisa entregar para os estudantes um fardamento de qualidade. Um abraço aqui para João, diretor da UPA, todo o pessoal acompanhando aqui a gente. Um abraço aqui para o Damião Sandro, do Abolição 5. Pergunta aqui para falar com relação ainda à questão do incluir, falando sobre o pagamento do incluir. Um abraço aqui para o Niel do Sumaré, boa noite. A Graça do Nova Betânia acompanhando aqui a gente também, falando sobre a presença, né, sobre os alunos com deficiência visual, física, intelectual, necessitando de profissionais de especialização. Esses alunos, eles terão, professor, auxiliares mais capacitados, vamos falar assim, para essa compreensão. Quando há necessidade, vai ter esse profissional? Bom, o Incluir, ele traz essa oportunidade, inclusive, de organização da rede, né? Então, nós vamos, como eu já disse a você, ter o fortalecimento das salas de AE, ter cada vez mais nas escolas, de forma que a gente chegue à totalidade, à cobertura completa da rede, tendo as salas e os profissionais do AE, os próprios estagiários, né, que são esses que hoje estão na rede, que são das cooperações com as universidades, né, que eles estão na rede, eles vão continuar. Então, nós vamos ter algumas situações em que nós vamos ter o professor regente, que é o responsável pela sala e responsável pelo processo de ensino-aprendizagem. Nós vamos ter o auxiliar voluntário, que vem do programa Incluir, né, para atender ali, para dar apoio aí a uma ou duas crianças. E nós vamos ter a continuidade do estagiário, que está ali tendo a oportunidade de se formar, né, também, de aprender com aquele professor regente, porque ele também está se formando em alguma licenciatura, né, ou em pedagogia, né, para daqui a pouco ser um professor, né? E aí ele continua na sala quando tiver a necessidade, dentro do contexto escolar, de ajuda no processo de ensino-aprendizagem, de apoio aos professores. E aí, fora isso, que eu já falei, inclusive, no primeiro bloco, quando o concurso cair a suspensão, que a gente espera que isso aconteça o mais breve possível, também a rede passará a contar aí com psicólogos e assistentes sociais, dando todo o apoio à rede municipal de ensino. Franciedo, obrigado pela participação, tirando foto aqui da televisão aqui conosco. Quem também tira foto da televisão aqui, falou aqui sobre a questão do fardamento, Nilo Tax, muito obrigado pela participação. Boa noite, Vonúvio, peço atenção. Olha, texto muito grande assim, eu infelizmente não consigo ler. Muito obrigado aqui, o JM do Vale, interagindo conosco. Professor, para encerrar, tem data já para quando esses primeiros auxiliares estarão em sala de aula e, desde já,
vou encerrando agradecendo aqui com este último questionamento. Muito obrigado, até a próxima. Muito obrigado. Hoje passou rápido, né? Tinha muita informação, né? Mas durante o mês de junho nós vamos fazer a capacitação. Final do mês eles já começam a chegar nas escolas, cumprindo aí o que a gente colocou no projeto desde o início, que é a obrigatoriedade de participar desse momento da capacitação, certo? Agradeço mais uma vez o convite, estou à disposição, porque dialogar e comunicar à população é uma das nossas obrigações como secretário. Obrigado, professor. Até a próxima. Você de casa, muito obrigado pela audiência. Boa noite. Até amanhã. Um abraço.